a apresentação de hoje, o SpongeTech de hoje, vai ser uma QA Edition, e os tópicos que eu vou abordar aqui é esses aí que estão na tela. Espera que eu já vou só botar uma visualização aqui para mim. Beleza. Eu vou acompanhar também aqui o chat, então vocês podem falar, que tiverem dúvidas, alguma coisa, eu vou estar acompanhando aqui também. Tá, e os tópicos da melhor stack, não sei se vocês viram ali, vai ser sobre o que é que significa um QA, o que é que faz um QA, o que são roteiros de teste, o que são casos de teste, e alguns tipos de teste, e, obviamente, o momento coach. Nem todo mundo sabe, mas eu adoraria ter sido coach aí numa vida passada. Então, vai ter esse momento aí de motivação. Eu achei importante falar sobre esses assuntos, porque tem muita gente nova aqui na Cubus, então vai ser interessante vocês entenderem um pouco do contexto de que o QA faz e por que é essencial um QA dentro de uma equipe, para depois iniciar sobre esses tipos de teste, casos de teste. Vai ser interessante dar esse contexto para vocês primeiro. Mas antes de tudo, né, como eu falei, tem muita gente nova aqui na Cubus e que não me conhece, então eu preparei esse jogo de 3 verdades e uma mentira. Para quem não me conhece pessoalmente, e quem me conhece pessoalmente está rindo aí agora, porque com certeza já sabe qual é a mentira. Mas eu sou filha do meio, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, então eu sou filha do meio, irmãos do meio aí unidos, sabemos que é uma vida sofrida ser o filho do meio. Eu também já fui desenvolvedora PHP e Delphi, dizem que foram tempos de tristeza e desgosto, mas eu não acredito nisso. Por isso que virou QA. Mentira, gente. Eu irei QA por outras razões. Mas eu gostava realmente de programar PHP, era legal, eu achava divertido. Eu sou QA há 1 ano e 3 meses, que coincidentemente é meu tempo aqui de Cubus também. Então, eu passei a exercer a profissão de QA dentro da Cubus. E quem estava lendo o chat tinha visto que eu não tenho 1,70 m, né? Eu tenho menos que 1,70 m. Para quem ficar curioso depois, me pergunte quanto eu tenho de altura mesmo. Mas é menos que 1,70 m, tá? Muito menos. Tipo uns 20 centímetros aí a menos. Mas é isso aí. Beleza. Vamos lá para os nossos tópicos de verdade. O que significa QA? QA é uma sigla em inglês que, traduzindo ela para português, fica garantia de qualidade, né? Quality Assurance. Maravilhoso falar essa palavra em inglês. E um profissional de QA, né? O que um QA faz é aquela pessoa que ela entende os princípios e as práticas que garantem a qualidade do produto durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Ou seja, um QA, ele atua desde a concepção do produto, e no caso da gente aqui, softwares, né, a gente trabalha desde a concepção do produto até o momento da entrega, né, final. Então, é um trabalho contínuo durante o desenvolvimento. Beleza. Agora a gente já sabe o que ela faz, e a gente utiliza de algumas técnicas e ferramentas, os princípios e práticas. Então, uma dessas práticas que a gente tem, um princípio, são os roteiros de teste. Os roteiros de teste, eles são a documentação de como realizar testes manuais. A gente concebe esse documento a partir de uma documentação de especificação. Então, a pessoa responsável pela especificação dos requisitos lá, passa esse documento para a gente e a gente constrói esse roteiro de teste. Eu trouxe um exemplozinho aqui, não é bem um roteiro de teste, mas é um caso de teste, na real. Só que o roteiro de teste é composto por vários casos de teste. Então, eu tenho esse exemplo aqui de verificar se está atualizando a senha do usuário, né? Então, ele diz ali, passo a passo, de como realizar o teste e o que é que precisa acontecer após realizar esses passos. Então,
o DEM é a palavra que a gente usa. Então, aparece uma mensagem de sucesso. Além passa também o que é que deve acontecer depois que você... e para falar um pouco mais sobre casos de testes, esse é um documento de um comportamento isolado. Então, um comportamento isolado de uma funcionalidade. Então, geralmente, ele tem uma descrição, uma pré-condição, um passo a passo e o resultado esperado. Eu trouxe um exemplo diferente um pouquinho do que teria num caso de teste, porque é um exemplo de um caso de teste de bug, do Zig, saudade Zig. Que é um exemplo de como a gente reportava bug no Zig. Então, lá a gente tinha a descrição do bug, a gente também tinha a versão de onde estava acontecendo, porque a gente tinha várias plataformas, tinha o dashboard, tinha o admin, tinha o PDV. Então, a gente indicava ali também onde é que estava acontecendo, a gente também falava da frequência, tipo, se era muito fácil acontecer o bug, ou se era muito difícil acontecer o bug, o cenário, né, as pré-condições para aquilo acontecer, o fluxo, que seria o caminho que a gente precisava percorrer, né, para poder replicar aquele bug, o passo a passo, o resultado esperado, que é o que deveria acontecer, e como era um bug, um resultado obtido, né, que era o acontecendo na verdade. Então, eu trouxe aqui, geralmente, ter esses 4 tópicos dentro de um caso de teste, mas a depender da necessidade do time e do que você vai testar, você pode colocar outras informações pertinentes também para poder ajudar a replicar aquele caso de teste. Dúvidas até agora? Tudo bem? O problema é Gustavo de back-end, também concordo. Tá. E aí, agora que a gente já sabe um pouco como são os roteiros de teste e os casos de testes, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de testes, propriamente dito. E o primeiro tipo de teste que eu trouxe aqui é o teste de caixa preta. Ele baseia-se muito nos requisitos do software e nas ações que ele deve desempenhar. Geralmente, os níveis de teste de caixa preta é integração, sistema, aceitação, e ele se resume basicamente em testes de entrada e saída. Eu trouxe alguns exemplos aqui, e um que praticamente todo mundo já deve ter visto em algum sistema, em alguma vez na vida, é os campos de preenchimento obrigatório que não foram validados. Então, a gente tem lá os campos que são obrigatórios, o front não valida a obrigatoriedade dele, e aí é enviado para a API, onde a API valida que é obrigatório. Então, isso é um teste de caixa preta. Basicamente você está imputando informações ali e espera uma saída daqueles inputs. Um outro teste que também é bem conhecido dentro da área de qualidade é um teste de caixa branca. Você precisa, de fato, do código-fonte, porque você vai testar partes específicas de um componente para ser avaliado. Então, os testes de caixa branca que geralmente a gente faz os testes de unidade e os testes estáticos. O teste estático, ele previne muitas práticas ruins, erros de sintaxe, falhas de segurança. Então, são muito relacionados, os testes de caixa branca são muito relacionados ao código. Outro tipo de teste, esse vocês já devem estar cansados de ouvirem falar, o teste manual é um teste executado por um ser humano. Então, cachorros e gatinhos, eles não podem fazer um teste manual, infelizmente, somente os seres humanos. E esse teste é feito sem o auxílio de um script automatizado, ou seja, é na mão mesmo que a gente realiza esse tipo de teste. A gente também tem pratica muito um outro tipo de teste. Especialmente, eu utilizo muito desse teste no meu dia a dia e no time que eu estou hoje, que é a ITS. Eu utilizo muito do teste exploratório, que é você não seguir um roteiro, um caso de teste ou um roteiro especificamente, e ir seguindo fluxos alternativos ali, onde você tem a liberdade de testar outras rotas. Eu coloquei aqui que é importante você ter o conhecimento do produto, mas foi no sentido de que é importante você saber o comportamento das coisas. Então, às vezes você pode estar achando que o comportamento era para ser X, mas na verdade é Y, e reportei isso como bug, mas na verdade está acontecendo da forma que deveria acontecer. Então,
É por isso que é importante você ter ali o conhecimento do produto. Esse teste exploratório ele é muito usado quando a gente não tem documentação ou existe pouca documentação. Então, a gente tem essa liberdade aí de seguir fluxos alternativos. Outro tipo de teste é o teste de regressão. Esse GIF eu botei porque ele é maravilhoso, porque teste de regressão evita justamente isso, você tentar ajeitar de um lado e desfazer do outro e dar tudo errado no final. CSS é assim, justamente, Gustavo. E esse teste de regressão é justamente para garantir que quando você adiciona uma funcionalidade nova, você não crie bugs em funcionalidades que você já tinha testado, né? É o famoso efeito secundário. Então, quando você faz um teste de regressão, você também pode certificar que um erro encontrado recentemente foi corrigido com sucesso, também é um outro tipo de motivo para você fazer um teste de regressão, ou também que você pode se certificar de que um erro encontrado e resolvido não surge novamente, né? Que é justamente isso, tentar ajeitar de um jeito e acabar criando bugs aí no outro lado. Esse teste aí de regressão, ele pode ser ser feita de forma manual ou de forma automatizada. Aí depende do contexto e da sua necessidade, sim. Tá? Vocês estão com dúvidas? Eu estou sentindo vocês muito quietos, não, né? Sérgio está balançando a cabeça ali, dizendo que não. Beleza. Aí a gente também tem um teste de usabilidade, galera, do Product Designers amam quando a gente faz esse tipo de teste, que é justamente o objetivo desse teste é ver a experiência do usuário. E não rezar, né, como tem meu GIF maravilhoso, que o cliente venha com feedback. Prevenir esse feedback aí. Então, a gente utiliza muito para a gente validar o comportamento de dispositivos diferentes e acessibilidade, por exemplo. Então, um aplicativo, quando ele é testado em um iPhone, um Android, a gente está testando ali a usabilidade do aplicativo. E diferentes dimensões, responsividade, quando é web e tudo mais. Esses tipos de teste de usabilidade. Eu gosto desse também, é legal. E temos aqui também um teste de estresse. Não vou dizer que esse é o que a gente mais faz, mas, na verdade, esse tipo de teste é um teste que a gente faz para realmente antever comportamento em cenários extremos. É aquela famosa prova de fogo. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, que é do tipo 300 mil alunos fazendo uma prova online simultaneamente lá no Amigo Edu. Então, esse é um teste de estresse. Será que a Índiva vai conseguir se manter up quando tiver 300 pessoas acessando? Será que a IT suporta 500 mil pedidos ao mesmo tempo? Exatamente. É justamente colocar o seu sistema no cenário mais extremo que tem ali dele. A gente fez poucos testes de estresse aqui na Cuba ainda. A gente fez mais o Credit Sexta, se tiver alguém aí do Credit Sexta para falar. Se eu não me engano, o Manuel fez um tipo de teste de estresse com o Marcelo e foi muito bom. É muito caro fazer esse teste de estresse. Depende, Sérgio, porque é um investimento, você precisa colocar no mínimo um QA e um dev para fazer um tipo de teste desse. Não é um tipo de teste que você pode fazer sem pensar nas consequências do tipo, você tem que fazer em um ambiente controlado, porque, como eu falei, o servidor pode cair num tipo de teste desse. Então, depende do cenário assim, e investimento também. Mas tem ferramentas hoje no mercado para fazer esse tipo de teste, então não é tão complicado de fazer, não. Eu faço com o Matheus. Vixe, Matheus. Verdade, né? Não é indicado fazer um teste de estresse em produção, tá, galera? Mas
é interessante você fazer esse tipo de estresse, desse tipo de teste em sistemas que são de operação, né? Como Zig, ITIS, ZAC, para ver até onde a sua infra está suportando. É interessante. Tá? Dúvidas, eu não quis trazer muitos tipos de testes, existem muitos outros, inclusive, mas esses são alguns. Eu imagino que alguns desses vocês ainda não tinham ouvido falar, assim, espero que não, que tenham sido um conteúdo novo para vocês. A gente pode falar também e marcar um outro SpongeTech com outros tipos de teste para vocês. E ninguém tem dúvida? Nada? Senão eu vou Eu tenho. Diga. Eu tenho, Lua. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi massa. E aí, uma dúvida que eu tenho é, tipo assim, como é que funciona dentro do teste de usabilidade a questão mais operacional de uma interface, que seria mais a parte visual, tá ligado? Que, tipo assim, a gente tem a visão tática da parada, que seria a parte da experiência em si, do fluxo e tal, mas tem a parte operacional, que é a parte de visual, né, para você ver se as coisas realmente estão batendo, se faz sentido aquilo que foi escopado pelo designer, e aí eu queria saber como é que você começa o processo com relação a isso, porque basicamente, tipo assim, no Zig hoje em dia a gente não tem, tá sem QA, e agora com a implementação do design system que eu tô fazendo, tô estruturando um processo de design QA, tá ligado? Pra, tipo assim, eu conseguir deixar com que as paradas fiquem fidedignas ao que a gente pensou lá no início, tá ligado? E aí eu tô com essa dúvida, tipo, se você tem alguma coisa já sobre isso e tal. Tenho. Quando eu testo a experiência do usuário ali, eu sempre penso no tipo de usuário que vai estar usando aquilo ali. E isso, geralmente, a gente precisa de algumas informações, do tipo, hoje eu tenho uma informação que a maioria dos acessos do site do cliente é feito por um dispositivo mobile. Então, quando eu vou testar a usabilidade ali do site do cliente, eu sempre testo primeiro no sentido do mobile. Então, é muito mais importante, impacta muito mais a qualidade para o cliente final, estar 100% funcional no dispositivo que ele geralmente usa. E aí eu acho que o design system, ele puxa muito para esse lado, né, de ser responsível o suficiente para que não exista diferença de usabilidade em diferentes dispositivos. Eu imagino que seria mais por esse caminho, entendeu? Massa, beleza. Contemplado. Boa. Dúvida de Chu. Qual tipo de teste mais usamos na Cubos e por que esses e não, tá? A gente usa mais aqui na Cubos os testes manuais que eu mostrei e os testes exploratórios. Eu imagino que sejam esses testes que a gente mais usa. Além dos testes automatizados, que a gente não falou, eu não falei que é um outro tipo de teste também. A gente utiliza esses porque são os testes que não envolvem muito recurso e tempo de desenvolvimento. Então, são os tipos de testes que necessitam muito mais só da mão na massa ali do QA, e a gente deveria fazer outros tipos de teste, como eu falei, o tipo de teste de estresse seria muito bom ser feitos em projetos que têm operação, porque você está ali cobrindo cenários que podem acontecer, então seria um tipo de teste legal a ser feito em projetos que são de operação. E os testes automatizados, eles ainda são 100% incluídos dentro do nosso fluxo de trabalho devido ao tempo. Hoje a gente tem uma quantidade de QA um pouco inferior do que realmente seria necessário para um time. Então, como o Teteu falou aí hoje, ele está num time hoje que não tem o QA, né? Então, é mais por isso que os outros testes não são implementados. Mas a gente tem esperança de que a gente vai conseguir fazer outros tipos de testes aí nos projetos. Espero trazer cases em breve. E se você tem um tempo apertado e tem que escolher um tipo de teste, qual seria?
Mesmo com o tempo apertado, Ju, eu sempre penso qual é o teste mais adequado para aquele momento. Porque aí também eu economizo o meu tempo lá no final, né? De ter que refazer o teste, caso for preciso. Então, se eu estou numa task que é um bug, então eu tento seguir ao máximo o roteiro, o caso de teste que está ali descrito para mim, porque eu sei que se eu seguir aquilo ali, eu vou chegar no meu resultado obtido e vou tirar minha conclusão de se está ok ou não. Agora, se eu estou em um fluxo, uma situação que aconteceu no Zig, por exemplo, Dadal acordou um dia e falou: vamos mudar todo o fluxo aqui de pagamento? Vamos! E aí a gente mudou todo o fluxo de pagamento do Zig. Então, nessa situação, a gente fez um teste muito mais exploratório, que era fazendo fluxos alternativos, sem um roteiro muito específico desenhado. Então, eu sempre penso qual tipo de teste se encaixa melhor ali. Um outro exemplo também que eu poderia citar aqui é do tipo os testes automatizados. Os testes automatizados, eles são caros para serem desenvolvidos, mas algumas situações vale o tempo investido. Do tipo, uma feature que o sistema utiliza muito, vale a pena você desenvolver ali um teste automatizado para ser rodado de forma regressiva, né? Sem a necessidade de que toda vez que subir uma feature, um QA está lá testando manualmente todo o roteiro do teste. Então, depende muito. Não sei se consegui responder, espero que sim. Conseguiu. Boa. Mais alguma dúvida? Ô, Lua, com relação a teste automatizado, mano, que você usa, sei lá, Cypress. Eu lembro que você fez esse negócio no Zig uma vez, que botou a gente pra mexer no Cypress, que é um robozinho que fica mexendo no computador e tal. Ele consegue responder bem aqueles negócios de CAPTCHA, de, tipo, não sou um robô, tá ligado? Não. Não respondeu aí. Mas essas limitações de CAPTCHA é meio que uma segurança dele por motivos de ataques, né? Ataques, a galera utiliza geralmente essas ferramentas para fazer ataques, então a própria ferramenta, ela bota alguns bloqueios do tipo, você não pode acessar duas páginas diferentes, então quando você está lá fazendo um teste automatizado, você está rodando apenas em uma página. Então ele tem algumas travas umas travas de segurança, de fato. Aí, por isso que é um pouquinho mais difícil. Essa aqui. Diga, Teteu. Não, eu só ia falar que eu lembro que na época do Big Brother, a galera compartilhando no GitHub uma parada pra pegar o CAPTCHA da Globo, tá ligado? Pra fazer votação, mano. Sim, nesse aí eu assisti o vídeo também. Eles faziam muito teste de esforço e um pouquinho de aprendizado, né? Quando eles foram fazer isso aí. Não era nada seguro, exatamente. Eram figurinhas invertidas. Era maravilhoso. Em posições diferentes. Então, ao mesmo tempo que ele estava lá tentando burlar o CAPTCHA, ele estava aprendendo como o CAPTCHA funcionava. Era facinho até de burlar. Marlena, QAs também fazem testes unitários? Não é uma responsabilidade do QA fazer testes unitários. Um QA, ele, como eu falei, é um analista, então a responsabilidade do QA é construir os casos e os roteiros de testes para que o dev se baseie quais tipos de testes unitários ele deve fazer. Tá, Marlena? Show. Alguma dúvida mais? Posso ir para o meu momento coach? Sim, tá. Meu momento coach é justamente que eu falei muito, né, que a pessoa à frente para garantir a qualidade, mas essa pessoa maravilhosa chamada Laura, ela falou isso uma vez, de que garantir a qualidade é a responsabilidade de toda a equipe, e eu acredito nisso muito como mantra. Por mais que você tenha uma pessoa
responsável por estar ali de olho em todo o processo e garantir a qualidade em todas as etapas do processo. Isso é uma responsabilidade de todo mundo da equipe. Todo mundo tem uma contribuição ali no momento do desenvolvimento e todo mundo pode ser o seu próprio QA, né? O coach quântico, que eu adoro. E eu falo todo mundo, tipo, todo mundo mesmo. A galera de design pode pensar na usabilidade, como fazer testes de usabilidade. A galera dev pode pensar em como fazer testes unitários muito mais robustos do que seja o seu próprio QA, mindset. Muito mais robusto do que apenas os testes assertivos. A galera de qualidade pode ser mais proativa e estar junto com a equipe de produto e a equipe de dev. Enfim, todo mundo pode dar sua contribuição para garantir um produto top, um produto foda. Que fazemos o quê? Entregas fodas. E é isso. Muito obrigado, galera.